O David Jones é simplesmente um dos vilões mais famosos e um ícone do cinema. E assistindo Obsessão, eu lembrei dele. E eu sei, não tem nada a ver um filme com o outro, mas eu não sou maluco, hein? Só que o Beer manter a Nick naquele estado me lembrou muito a razão que fez o David Jones ser eternamente amaldiçoado. E a história faz muito sentido na minha cabeça, porque tudo que acontece de ruim não é culpa do amor não correspondido. Foi culpa deles mesmos. E tudo que deu errado nessas duas histórias nasce do mesmo lugar. O desejo de possuir alguém, o egoísmo de transformar o amor em propriedade e a arrogância de acreditar que é possível controlar a vida de outra pessoa. E pra te provar que eu não preciso ser internado em nenhuma clínica psiquiátrica, vem comigo que vai fazer sentido. David Jones queria uma coisa simplesmente impossível. Ele queria pegar essa força da natureza, uma deusa do mar, e tomar posse dela. E mesmo se a Calypso tivesse encontrado o David Jones em terra, que foi justamente o motivo dele ser revoltado e depressivo, ela não teria aceitado viver a vida como uma humana por causa dele. Até porque a existência dela faz parte da própria natureza. E ele não aceita isso e fica obcecado em ter aquela mulher que se disfarçou para interagir com ele. Tanto que seu objetivo era provavelmente se casar e viver o resto da vida com ela em algum lugar do mundo. Mas a Calypso nunca seria feliz desse jeito. Ela mesma se rotula como um espírito livre, imprevisível e inconstante como o mar. E em Obsessão, o Beer faz justamente o que o David Jones queria fazer. Ele consegue prender a mulher que ele estava apaixonado em uma situação que ela não queria estar, e contra a sua vontade ela é obrigada a viver aquilo que o Beer impõe a ela. E voltando pro David Jones, tinham outras coisas que mostravam que ele e a Calypso eram completamente incompatíveis. A Calypso é imortal e ele não, por exemplo. Então, quando ele aceitou a tarefa de transportar as almas para o mundo dos mortos, que foi pensando em ficar com ela, pensando em ser imortal, ele sabia do preço que isso teria. Mas quando ela não cumpre a parte dela do acordo, que era encontrar com ele um dia em terra depois de 10 anos de serviço no mar, o David Jones se sente traído e busca vingança. Daí, junto com outros piratas, ele faz um ritual que aprisiona essa deusa longe da sua divindade e toma o lugar dela como uma força dominante do mar entre os homens. E desde então ele engana as pessoas para servir a ele. Bom, pelos mesmos meios que ele acha que foi enganado. E aqueles que não juraram lealdade a ele são mortos e deixados vagando em uma terra dos mortos sem nenhum destino. E os que juraram lealdade ou perdem completamente a sanidade ou ficam tão cruéis quanto ele. No fim, o David Jones é um vilão que representa a própria corrupção humana. A aparência dele em si mostra isso. Quanto mais ele tentava se livrar dos próprios sentimentos, menos humano ele se tornava. E assim como ele, o Beer também se corrompe, mas não por causa de uma maldição, mas porque ele escolhe ser conivente com a situação em que a Nick se encontra, só para sustentar um relacionamento que só existia na imaginação dele. E Calypso e Nick nunca foram deles de verdade. Por mais que a Calypso realmente amasse o David Jones, de fato, ela não ia abrir mão de ser quem ela é para fazer o que ele queria. E no fim, Tia Dalma e Nick são libertadas e David Jones e Beer têm o mesmo fim, sucumbem ao próprio ego. E por isso que essas duas histórias conversam tão bem entre si. Mesmo em universos completamente diferentes, elas chegam na mesma conclusão. O amor só continua existindo quando ele é uma escolha. No instante que ele vira uma prisão, deixa de ser amor e passa a ser só obsessão. No fim das contas, nenhuma maldição é mais destrutiva do que essa.